Alexandre Senechal trazendo mais da derrota do Furacão para o Grêmio pelo Brasileirão no final de semana. E quarta, não dá nem para respirar, descansar, fechar o olho, porque já tem Copa do Brasil contra o Botafogo. Confronto importantíssimo, mais uma decisão para o Furacão na temporada. Mas primeiro, vamos ouvir o Paulo Turra falando sobre como foi, na avaliação dele, essa derrota diante do Grêmio no sábado na Arena da Baixada. Nós tivemos um volume muito grande de jogo, nós sabíamos a proposta do nosso adversário. Trabalhamos de um lado, trabalhamos de outro, colocamos bolas entre linhas, finalizamos de fora da área, finalizamos dentro da área, tivemos situações claras de gols, fizemos apenas um. E dentro do que o adversário tinha como proposta de jogo, ele foi eficaz na bola parada dele e um contra-ataque. Então o técnico Paulo Turra, a avaliação dele sobre o confronto contra o Grêmio. E pra ele, a Jana, vou pedir pra prestar atenção nessa aqui que ela vai avaliar logo depois. O Turra disse que o esquema mais ofensivo deixa o time mais vulnerável do Atlético. Vamos ouvir o Paulo Turra e daí a Jana já avalia. No momento que tu tem uma equipe que procura sempre o ataque, que procura sempre estar na frente, que procura sempre marcar pressão na saída de jogo do adversário, como a gente vem fazendo, impondo uma pressão no adversário com a bola, tu fica tu fica mais vulnerável atrás, né? Mas dentro do que a gente vem trabalhando, tomamos esses gols, lógico que foram decisivos, fizemos também, mas precisa haver um equilíbrio, e o equilíbrio precisa se conversar com os jogadores, mostrar para eles como a gente vem falando. Porém, é um campeonato. São jogos muito equilibrados contra grandes equipes, contra grandes jogadores. Então, como nós fizemos 2, os adversários também fazem. Como nós tivemos resultados, como tu falou, na questão que nós fomos buscar jogos, já teve jogos que a gente não conseguiu buscar, já teve jogos que o adversário não conseguiu buscar, mas uma equipe como a nossa que joga para frente. Então, tu faz gol, tu cria as oportunidades, lógico que daí tu fica vulnerável. A gente não coloca, como se fala assim, Robson, a gente não coloca o ônibus lá atrás e fica só se defendendo. Nós propomos o jogo e aí paga-se um preço também. Às vezes tu consegue buscar, às vezes tu não consegue. Por aí, Jana, o esquema do Atlético, por pressionar mais, por tentar buscar, né, o adversário no campo dele, tá deixando o Furacão mais vulnerável, né? Você vê que o Paulo Turra foi por esse caminho. Mas as falhas que o Atlético teve nesse jogo defensivas são as mesmas que o Atlético tem de qualquer maneira que ele entra. A transição defensiva falha. Tomou o primeiro gol assim e depois tomou um gol de bola parada, que também não é novidade, mas a falha ali pelo lado direito, mais uma vez, do Atlético, né? A gente tá até, pra quem tá no YouTube, Jana, só pra, pontuar aqui, mostrando os lances, os gols da partida. Começamos até com aquela imagem dos caras sentados lá, depois a gente fala disso aí. Então o Atlético, ele acaba errando, obviamente, e perdeu muita chance de fazer gol também, né? É claro que os jogadores vêm oscilando em algumas partidas, o Canóbio não vinha bem, aí ele, voltou a mostrar mais qualidade, voltou a mostrar que tem lugar nesse time, aí ganhou a posição, o Madison ganhou a posição, mas acabaram perdendo muitas oportunidades. O próprio Thiago Heleno também, no segundo tempo, errou o cabeceio, perdeu uma chance. O Canóbio teve chance no comecinho do primeiro tempo, ali numa jogada com o Vitor Roque. No segundo tempo, o Canóbio também invadiu a área, por isso não vou nem criticar, porque ele correu pra caramba, tentou de tudo, né? Tentou um chute cruzado, acabou perdendo a chance. O Eric, mais uma vez, fazendo um bom jogo, tentou de cabeça. Então o Atlético ofensivamente conseguiu criar, conseguiu chegar, mas também falhou, não só defensivamente, como também errou muitos passes. Ele falou ali que o Atlético teve bastante posse, mas foi bem parecido com a do Grêmio, né? No primeiro tempo o Atlético mais, mas depois o Grêmio equilibrou as ações, conseguiu forçar a marcação ali em cima do Atlético, e aí ficou bem dividido, mas o Atlético teve muitos passes errados, finalizou mais, mas não foi tão eficiente quanto. Então, por mais que o Atlético tenha essa proposta de ser mais ofensivo, de acabar, de se perdendo essa guarda na defesa, mas vem falhando individualmente. Individualmente, o Atlético vem falhando repetidamente. Então, esse equilíbrio que ele falou, que tem que conversar com os jogadores sobre isso, é porque tem momentos ali em que
o Atlético não pode falhar, né? Porque ele vai perder não só pontos importantes, como pode ficar fora de uma próxima fase de Copa do Brasil. Pode ficar fora da Libertadores, que é a grande obsessão do clube, por conta de falhas que são evitáveis. E a gente viu ali o gol do Bruno Vini, né? Ele sobe entre 3 jogadores do Atlético, né? Daí eu me lembro do Dr. José Westphalen, que sempre acompanha a gente aqui, que é oftalmologista, e ele já deu palestras, porque ele já foi oftalmologista da seleção brasileira, do próprio Atlético, ele faz os exames de vistas na pré-temporada, e ele fala que nesse tipo de bola, às vezes o cara não tira porque ele sobe de olho fechado para disputar o lance. E aí ele não vê onde está a bola e por isso que ele acaba perdendo a disputa no alto e tal. Então aí pode, não sei, né, se é o caso, a gente tá a imagem muito longe aí, mas sobem 3 do Atlético e o Bruno Vini ganha o lance, faz o gol de cabeça, né? É curioso isso aí. Um dia eu vou trazer ele aqui para dar uma entrevista. E no final do primeiro legal. tempo Isso. também, aos 47, nos acréscimos do primeiro tempo, também numa cobrança de lateral, o Gustavo Martins quase fez o gol pro Grêmio. É verdade. Se não fosse o Bento, então além também da atuação do Bento ali. Cobrança de segurando. lateral direto, no meio da área do Atlético, né? Forte pra caramba. Do Reinaldo, Exatamente. inclusive, né? Que fez deu assistência no escanteio, né? Mas antes de finalizar o Atlético, vou... Você vê o primeiro gol, né? A gente tá mostrando agora, né? Também o Galdino ganhou entre 3, 4 jogadores do Atlético, né? Thiago Heleno errou o bote, na verdade, meio sem né? querer, assim, ele deu o passe pro Cuiabano fazer o gol, né? Agora que sintonia que tem Vitor Bueno e Vitor Roque, né? É verdade. Passe milimétrico ali no gol do Atlético. Vamos então arredondar aí o noticiário do Atlético. Pra fechar essa parte do Furacão, daqui a pouco eu vou voltar pra falar dos jogadores que preocupam pro confronto contra o Botafogo e do que o Turra vai falar também sobre a confiança do time pra sequência. Mas o Turra falou sobre as 3 derrotas seguidas. O Atlético chegou agora a 3 derrotas, tinha 5 vitórias antes, agora 5 vitórias seguidas e agora 3 derrotas consecutivas. O Turra também falou se essa pecha, né, do Furacão ter perdido os últimos 3 jogos atrapalha no moral do elenco. São tabus, não é a primeira vez que, né, como nós ficamos 7 meses, está falando, né, que nós ficamos sem perder aqui na arena, pronto, uma hora tu vai perder. Essa questão de a gente procurar sempre o melhor, fazer o melhor, temos como nós ficamos 5 jogos, 5 vitórias seguidas, hoje nós estamos a 3 derrotas consecutivas. Então, assim, nós profissionais que trabalhamos no meio do futebol, nós temos que nos habituar a isso. Quando tu tá bem, por isso, quando tu tá bem, tu tem que aproveitar, tu tem que desfrutar daquele momento. Porém, tu sabe que tu não é imune a uma sequência como nós estamos agora. O que tem que ter? Tem que ter, principalmente na parte minha, equilíbrio, não começar a espanar e atirar para tudo quanto é lado, bem pelo contrário. Soubemos que nós temos dificuldades, que nós temos que consertar algumas situações, mas isso se resolve internamente dentro do vestiário. Paulo Turra querendo resolver então as coisas internamente com o Atlético, pedindo equilíbrio do time, dizendo que ele tem que tomar algumas atitudes ali dentro para que essa sequência de derrotas mude. O Atlético que não precisa vencer no Rio de Janeiro, quarta-feira, um empate basta para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Pode até perder, mas tem que ganhar nos pênaltis. Vai ter que ganhar nos pênaltis. Perder por um gol. 2, né? Perder por um gol. Agora é o por seguinte, 2 já está eliminado. Eu tava acompanhando ontem o jogo do Botafogo com o América Mineiro. O Botafogo tá voando, hein? E no Engenhão é um jogo duríssimo. O Atlético tem que tomar muito cuidado porque o campo é muito rápido, é grama sintética, né? E o Botafogo é um time muito leve e muito rápido. Aquele Luiz Henrique que meteu o gol ontem, o camisa 37 aqui, o Jonathan, né? Acho que é John, eu não lembro o nome dele, a gente fez o jogo aqui, o Tiquinho Soares, né? O meio-campo, o Eduardo jogou muito ontem. O Eduardo tá fazendo uma Júnior boa. Santos. Júnior Santos, você falou Jonathan, me confundi, que o Vitor Sá ficou no banco, né? O Júnior Santos fez o gol, inclusive. Tá jogando muito. O Botafogo é um time muito leve, então o Atlético vai ter que assim, sem lateral esquerdo, acho que fica preocupante ali a situação. Mas acho que não vai ficar sem lateral esquerdo, Vilinha. Vou falar sobre isso na E sequência. da mesma forma que a gente falou que nada dá certo pro Curitiba, né? Pro Botafogo tá dando tudo certo, né? Tá líder isolado aí da competição. E o Atlético e o Botafogo são os 2 únicos times que não empataram ainda no campeonato, né? Tinha o Cruzeiro e o Flamengo que também não tinham empatado, mas eles jogaram e empataram, né? Um contra o outro no sábado lá no Maracanã.